Vamos orar pela igreja em todo o mundo. Amém. Chegou o tempo de nós entender esse mistério. Que a igreja não somos só nós. A igreja do Cristo Santo, que vai ser arrebatada naquele glorioso dia. Ela morou, viveu e vive nos mais distantes cantos desse planeta Terra. São nossos irmãos, conhecidos de Jesus como nós somos, amigos dele como nós somos. Você é amigo do Senhor Jesus? Ele nos chamou de amigos. Ele disse: eu não vos chamo mais de servo, mas chamo vocês de amigo, porque não foi vocês que me escolheram, mas sou eu que os escolhi. Amém. Aleluia. Querido Deus, meu Salvador, nós estamos aqui na Tua presença para glorificar e exaltar o Teu nome, orando, Senhor, por nós aqui e também pelos nossos irmãos em toda a terra, em todo o mundo. Nós não podemos ser egoístas, Pai, ao ponto de pensarmos que nós somos um grupo separado. Não. Nós temos os nossos irmãos que estão espalhados em todos os cantos da terra. E nós queremos, aleluia, unir-nos agora por espírito e verdade. E juntos nós clamar a Ti, Pai querido. Olha para a nossa situação e ajuda-nos, Senhor, a vencer como corpo de Cristo que somos em toda a terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glorifique a Deus com palmas, irmãos, nessa hora. Glorificando a Deus mais forte, mais forte. Glorifica Ele, irmãos, em nome do Senhor. Ele está aqui. Aleluia. Dedinho de adoração, Jesus. Juízes, capítulo de número 7, versículo de número 8 a seguir. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um para a sua tenda. Porém, os 300 homens reteve consigo. Então estava o arraial dos medianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque entreguei-os nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço purá ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço purá até a vanguarda do arraial. Os medianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriram o vale como gafanhotos em multidão, e eram seus camelos em multidão inumeráveis, como a areia que há no mar, na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos medianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e os virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os medianitas e todo o arraial.
Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos medianitas nas nossas mãos. Então repartiu os 300 homens em três companhias e deu-lhes cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. Pode sentar, irmãos. Aleluia. Você crê que Jesus fala? Que o Espírito Santo tem uma mensagem para você? Ele sempre tem a mensagem. Então fica atento e não seja alguém que vira as costas para ele quando ele fala. Faça de tudo para ficar no teu lugar, assentar no teu coração, que o Senhor quer falar com você nessa noite. Amém. Nós estamos vivendo, irmãos, esses dias ainda, né? E não sabemos se vai melhorar ou vai ficar pior. A gente não sabe. Pela Bíblia, pelo que o Senhor diz, nós não podemos esperar outras coisas aqui a não ser lutar legitimamente até alcançar a vitória final. Nós estamos rodeados de inimigos. Hoje fazem 150 dias, 5 meses, é isso? Dá 150 dias, não é verdade? 5 meses que eu estava voltando a última viagem que eu e a Esther fizemos. Quando estávamos vindo de Umuarama, lá no noroeste do Paraná. Eu acho que é noroeste, naquela região. Umuarama. E quando estávamos passando na Grande Curitiba ali, ouvindo uma emissora de rádio, o radialista me deixou incomodado. Eu não entendia bem o que aquele homem estava dizendo. Eu disse para Esther: esse homem estava sendo usado pelo inimigo. Ele começou a esbravejar e dizendo que tinha que parar tudo a partir daquele dia, que o prefeito não estava vendo isso, que o governo não estava vendo isso. Parem tudo e todo mundo vai para casa, fique em casa, como se tivesse vindo uma nuvem tão pesada que ia matar todo mundo, ia morrer tudo. Fique todo mundo em casa. E eu fiquei incomodado com aquilo, vim pensando naquilo e não deu outra, irmãos. Começou a voz: fique em casa, fique em casa, fique em casa, fique em casa e fique em casa. Para essa questão de saúde mundial, ficar em casa, não sei, não posso julgar se foi bom ou mal, isso não podemos entrar nesses detalhes, porque não nos convém. Mas esta voz do fica em casa, já se vem ouvindo já faz tempo, meu irmão. Não pelo mundo comum aí fora, não pela multidão aí de fora, mas os crentes estão dando ouvido a uma voz do fica em casa, já faz muito tempo. Fique em casa que é mais seguro. Você não precisa ouvir nada lá fora, você não precisa ir no culto nessa noite, você não precisa ir lá, você não precisa sair. Fique em casa, fique em casa, fique em casa. E esse fique em casa da igreja dos crentes emendou com outro fica em casa. E o que é que vai acontecer agora com este fica em casa? Eu não sei explicar para você. Eu só sei dizer, irmãos, que eu estou vendo que alguém está se conformando com o fico em casa. Parece que igreja online, parece que as coisas online estão fazendo mais benefício para a multidão do que a palavra ao vivo, do que o Senhor falando ao vivo, cara a cara com as pessoas. Não estou dizendo que eu sou o super santo, nem qualquer obreiro aqui é, mas ele usa os seus servos para falar a bendita palavra, olhando olho a olho. E as pessoas estão se acostumando com o fica em casa. Queridos irmãos, Gideão é uma história, a história de Gideão é uma história muito conhecida. O nome Gideão serve para ser dada a grandes organizações cristãs, evangélicas, hebraicas. Gideão é um nome que chama a atenção, é um nome forte, é um nome bonito. Todo mundo queria ser como Gideão.
Gideão, empresas com o nome de Gideão, grandes organizações missionárias com nome Gideão, outras organizações antiguíssimas, os Gideões, os Gideonitas. Mas olhamos nessa noite, nessa hora, irmãos, um pouquinho, outra vez, para a história do verdadeiro Gideão. Quem foi Gideão? Quem era Gideão? Era um israelita, da tribo de Manassés, um homem, não era comum ele era diferente. Se os israelitas naqueles dias estivessem voltando-se para a idolatria, ele continuou firme, ele continuava decidido, se fosse possível, derrubar os altares de Baal, cortar todo o arraial daquele lugar ali, destruir tudo e oferecer sacrifício ao Deus vivo. Ele estava disposto, no meio daquela situação, mostrar quem era ele. Ah, mas ele apareceu por acaso para Gideão, Jesus, o anjo do Senhor? Não, irmãos, não foi por acaso. O Senhor vive procurando alguém, o Senhor vive procurando homens e mulheres nessa terra. O Senhor está te procurando e você não vê, o Senhor está te olhando e você não vê. Quando Gideão estava balhando o trigo lá no arraial, lá no lagar, eu não sei se estava em lugar certo ou errado, não vou entrar nesses detalhes. Sei que ele estava angustiado, ele estava aflito, porque ele via a sua nação entregue à idolatria e cercada pelos inimigos. O inimigo chega, irmãos, quando nós deixamos de adorar a Deus. O inimigo chega quando nós começamos a oferecer sacrifício a deuses estranhos. Por isso Israel estava sendo angustiado, sendo perseguido, sendo ameaçado de dia e de noite pelos medianitas e por muitos outros povos que se juntaram a eles. Gideão estava malhando o trigo, de repente levanta os olhos, embaixo de um pé de carvalho, de uma árvore muito grande, estava alguém olhando para ele, observando ele, observando o homem muito valoroso. Irmãos, quantas pessoas nesta vida se tornam covardes porque não levantam os olhos e olham para alguém que tem uma mensagem, para alguém que tem um recado para dar. Gideão levanta os olhos, vai nessa tua força, varão valoroso, e fez uns elogios. Eu vou poder fazer muita coisa através de ti, eu não vou entrar em detalhes. Mas Gideão retrucou o anjo. Como? Se nós estamos numa situação dessa, se eu sou tão bom assim, por que nós estamos desse jeito? Eu vou livrar esse povo através das tuas mãos, ainda fica pior, mas eu não consigo. Gideão faz prova com Deus. Como é lindo, irmãos, quando você crê verdadeiramente em Deus. Nós estamos numa situação, irmãos, juntos com o Espírito Santo, e o Espírito Santo conosco. Me parece que se eu for fazer uma prova com Deus hoje, eu estarei pecando, ao ponto onde já andei, da onde eu vim, da onde eu passei, por onde eu passei, eu vou dizer, eu vou fazer uma prova para ver se é Deus que está me dizendo isso. Irmãos, eu particularmente, não sei você, eu particularmente, pastor Lércio, parece que eu estou pecando, eu vou pecar. Eu quero saber se é Deus mesmo. Eu vou fazer uma prova e tu vai provar para mim aqui. Gideão fez isso. Ele estava numa situação muito difícil. Ele vivia num outro tempo. Nós temos um companheiro, nós temos um amigo chamado Espírito Santo, aleluia, que está a todo instante, todo momento olhando para você. Quando eu faço alguma coisa e ele, ao ponto de se retirar de dentro de mim, ele sai, ele não vai embora, ele fica me olhando, ele fica me observando.
Nunca ele vai dizer, perdi esse lugar, mas ele vai lutar até as últimas consequências, para que eu me acorde, levante a minha cabeça, e olhe para aquele que um dia falou comigo, olhe para aquele que um dia perdoou todos os meus pecados, me lavou no seu sangue, me purificou, me revelou as coisas futuras, me deu uma oportunidade de ser, não ser pastor, mas de ser um servo dele, de ser um irmão vosso, um irmão fazendo parte do corpo de Cristo. Amém. E eu fazer alguma coisa, que o Espírito Santo desça do seu lugar, por minha causa. Eu creio, irmãos, que eu causei danos ao meu Senhor, de fazer o Senhor se entristecer, do Espírito Santo entristecer-se. Paulo escreveu, diz, não entristeçais o Espírito Santo do Senhor, no qual foste selado para o dia da redenção. Olha a expressão, irmãos, foste selado para o dia da redenção, para o dia da escolha, para o dia ou seja, para o dia da busca dos escolhidos, daquele dia que você vai ser escolhido. Entre milhões e milhares, você foi achado e foi escolhido, de uma maneira diferente daquela que Gideão teve que escolher os seus homens. Mas ele escolheu, irmãos, cada um de nós, nos nomeou, nos deu a oportunidade de produzir frutos. Uma árvore que para nada servia, não, eu estava pronto para ser jogado no fogo, deslocado completamente do meu lugar original, aonde fui ensinado, aonde nasci, ensinando-me as primeiras palavras, já antes de falar, antes de aprender a falar a língua desse mundo, ensinado já a bendita palavra do Senhor, eu me encontrava deslocado dali, achava que aquilo ali para mim não servia, mas o Senhor não deixou de olhar para mim. Eu achava que batismo com o Espírito Santo, pregar a palavra, ser o que sou, ser um salvo em Jesus Cristo, é isso que sou. Era coisa, era um conto, era uma história. Isto não era para mim. O que era para mim então? Eu não lhes dava crédito, nem numa coisa e nem outra, nem céu e nem inferno. O homem, quando está desse jeito, irmãos, ele traça o seu próprio caminho, ele acha que ele é dono do seu nariz, ninguém tem nada com a vida dele, ele faz o que quer, vai para onde quer, diz o que quer, pensa o que quer, compra o que quer, vende o que quer, vai aonde pensa que deve ir, e acabou. Ninguém tem nada com a vida dele. Nós temos que saber uma coisa: tem alguém preocupado conosco, irmãos, sentado e olhando, dizendo, eu tenho alguma coisa a ver contigo, eu quero falar contigo, eu preciso que você resolva isso para mim. Você acha que o Senhor não tem trabalho para nós nesse mundo ainda? Ele tem, meu irmão, e Ele espera por uma decisão nossa. Gideão faz a prova. Deixa, se tu és mesmo anjo do Senhor, eu vou em casa preparar um guisado, preparar alguma coisa e trazer para aqui. O anjo diz, eu espero, pode ir. Ele vai e prepara tudo, e o anjo diz para ele, espreme isso aí bem em cima da pedra aqui. E Gideão fez conforme o anjo mandou, e o anjo estende o cajado. Que anjo era esse? E pega fogo. Ele pegou fogo. Gideão ainda, irmãos, saiu gritando para todo mundo, dizendo, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. E quem visse, eu vi o Senhor cara a cara, porque o Senhor se mostrou para ele de uma forma como uma pessoa. Acho que é teofania, né? Teofania. O Senhor se apresentou para ele disse, e a Bíblia, e lá a palavra era ensinada, que quem visse o Senhor morreria. E Moisés escreveu isso, lá está escrito, quem vê o Senhor morre. E Gideão saiu gritando, só faltou dizer, eu vou morrer porque eu vi o Senhor. Mas ele não morreu, era um homem corajoso, um homem forte, um moço forte, um moço que queria mais. Irmãos, não tem limite para você aprender. Não tem limite para você aprender.
Talvez você queira, eu quero fazer, já quis fazer, você quis fazer, você quer fazer, antes de estar pronto, antes de receber as divisas de Deus, antes de receber as instruções total, antes de ser pronto para a guerra, você já quer fazer. Gideão sabia que não estava pronto. Gideão sentia, mas aqui no meu coração ainda está dizendo que alguma coisa precisa. Eu não quero que o anjo venha aqui, mas eu vou fazer uma prova contigo, Senhor. Se é tu mesmo, se é eu mesmo que vou fazer esse serviço que ninguém faz. Esses midianitas estão aí nos afrontando. A história de Israel conta que eles sempre foram nossos inimigos. O que vou fazer? Veio na cabeça de Gideão: coloca um velo de lã lá enxuto, lá na terra seca. Gideão era madrugador, irmãos. Homem madrugador tem valor na presença do Senhor. Mulher madrugadora, que levanta de madrugada, que acorda cedo para buscar o Senhor. Talvez a nossa madrugada pode ser o meio-dia, mas é a madrugada, é o primeiro lugar para o Senhor, as primeiras horas para o Senhor. Gideão era na madrugada, ele levantou, deixou o velo seco, aquela lã seca, e disse: amanhã estiver molhada e a terra em redor estiver enxuta, eu creio que foi tu. Meu Deus, uma coisa impossível, isso é sobrenatural. Quando Gideão parece que não via, já caiu bastante orvalho, é madrugada, eu creio que umas 3 horas da manhã, por aí, eu vou lá ver. Ele chegou lá, pegou o velo cheio de água, espremeu, encheu uma taça de água, e a terra ao redor toda seca. Será que já não dava para ele crer? Será que já não dava para ele encerrar esse negócio? Deus é misericordioso, irmãos. Deus é compassivo. Tu sabe por quê, meu irmão? Tu sabe por quê, minha irmã, meu irmão? É porque Ele precisa de homens e mulheres. Ele está procurando alguém para colocar em determinados lugares e não está achando. Ele tem essa compaixão, essa paciência com o homem para ver até onde o homem vai. Aleluia. Como nós somos rebeldes, irmãos. Verdade, meu Deus. Como somos rebeldes. Nós conhecemos Ele. Nós sabemos quem é o Senhor. Pois na outra noite seguinte, ele fez o contrário. Eu vou colocar lá a lã molhada. E se tiver... Quase foi assim, né? Foi o contrário. E aconteceu o contrário. Como ele fez. A lã estava sequinha. E ao redor tudo molhado. Deus, que é isso? É Ele mesmo. Eu sou o varão valoroso. Será que nós precisamos fazer isso? Eu creio que não, irmãos. Gideão saiu com força. Deus deu, o Espírito do Senhor desceu sobre ele, e ele foi fortalecido. Ele derrubou o altar de Baal daquele lugar, daquele arraial, cortou aquele bosque todo que cobria o altar lá atrás, e pegou os bois do próprio pai dele, isso, e ofereceu com sacrifício, depois ofereceu outro ao Deus vivo. E o povo quis matar ele, foram reclamar para o pai dele. O pai dele disse: bom, peça para Baal fazer isso, eu não vou fazer nada, peça para Baal. Baal acaba com ele num instante. Faça um culto para Baal e o Gideão vai ser morto. Pronto, acaba a história. E eles começaram a gritar com Baal. Mas Baal vai bater em quem, irmãos? Num lavado no sangue do cordeiro? Não, meu irmão. Um que sabe quem é o Senhor, um que foi um escolhido. Satanás não toca. Baal é o diabo. Aleluia. Ele não vai tocar em você. Você conhece o Senhor. Conhece o Senhor, irmãos. Nós precisamos prosseguir em conhecer o Senhor. Não podemos parar, irmãos, marcando passo num lugar, esperando que as coisas aconteçam assim, sem a nossa decisão, sem uma disposição nossa. Se haver uma ação nossa, Deus reage. Ele faz, Ele age em nosso favor. E quando Gideão foi instruído agora, ele tocou a buzina.
tocou as buzinas e se juntou o povo de Israel. 32 mil homens. É bonito, 32 mil homens. Foi Deus que contou, não foi Gideão. Eu creio que quando ele contar assim, tem uns 40 mil, ou dizer, não, tem 20. Tem uns 15 mil. Mas o Senhor, disse Gideão, é muita gente. É muita gente. Fala no ouvido deles e diga para ele: quem for covarde e medroso, volta ao lugar, fica em casa. Quem for covarde e medroso, fica em casa, tá bom? Volta lá para o lugar dele. Volta para o lugar de origem dele e fica lá. Voltaram quantos, irmãos? 22 mil. Deus começou a contar o número. E sobrou 10. Agora nós sabemos que eram 32 mil. Antes ninguém sabia. Agora a gente sabe que é 32 mil. Gideão fala: tudo isso, ou só isso, não sei. 32 mil, sobrou 10 mil. Medrosos e covardes. E sabe o que Deus disse para Gideão? É muita gente ainda. Por que Gideão não contrariou, não questionou aquela atitude do Todo-Poderoso? Como? É porque lá atrás, irmãos, ele fez prova com Deus. Ele sabia quem era Deus. Ele não tinha, Gideão não tinha, irmãos, essa oportunidade que nós temos, dessa porta áurea que se abriu para nós no tempo da graça, e nós entramos, dobramos os nossos joelhos na presença do Todo-Poderoso, e de repente nós sentimos o Espírito Santo chegar sobre nós, e nós começamos a crer que isso não vem de nós, mas vem do alto, é um dom que Deus nos deu, e o Espírito Santo começa a orar junto com a gente, e a gente começa a chorar, glorificar o Senhor, sentir a glória do Senhor, esquece do pecado, e quem praticou esquece de tudo, e se lembra que é um perdoado, é um lavado no sangue do Cordeiro. Mas Gideão não tinha ainda, não vivia essa dispensação que eu e você vivemos, irmãos. Ele tinha razão em fazer tudo aquilo que ele fez, porque não viveu esse tempo que nós estamos vivendo. Nós vivemos um tempo, irmãos, que é uma afronta para os céus. Quem um dia foi batizado com o Espírito Santo, recebeu os dons celestiais, recebeu o maior, o melhor, o mais precioso, que é o inefável dom da salvação, foi selado pelo Salvador, com o selo da redenção, e fazer teste e dizer que eu quero saber quem é Deus, se eu devo ir ou não. Irmãos, quando você sente um toque de Deus, de leve, não precisa ser muito forte, não fique questionando Deus, não fique indo fora, olhar se está chovendo, se tem sol, se está frio ou se está calor, se você tem dinheiro ou não, se você tem carro para vir ou não, se você tem carro para ir ou não, se você tem comida na geladeira ou não, se você está empregado ou desempregado, se você está doente ou com saúde. Creia que o Senhor está contigo. Creia que o Senhor está contigo. Ele está contigo, Ele está na tua casa, Ele está na tua vida. Creia nisso, irmãos. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Gideão recebeu agora as instruções pelo Espírito de Deus, que falava de uma forma, como sempre falou no passado com os nossos patriarcas, instruído pelo Senhor. Manda esse povo descer a água. A água? Lá você vai, lá eu vou escolher, junto das águas, lá eu vou escolher quem vai ficar. Ele desce junto às águas, a fonte da água, aquele barulhão de água correndo, aquela água toda correndo. Ele desce, e o Senhor diz para ele: aquele que lamber a água
como um cão lá lambe a água bem rapidinho, com certeza lambendo a água e olhando para os lados, preocupado com tudo, que lambendo a água. Eu lembro quando eu era menino, quando nós chegávamos na beira de um córrego, tinha alguém que cortava uma folha, nós chamamos aqui no vale caeté. Ele corta o caeté, fazia uma canequinha de folha, ia lá, lavava a folhinha, jogava água fora, pegava de novo, jogava água fora. Mas eu via alguém que baixava-se na água e jogava água com a mão na boca. Você já viu? Rapidinho ele tomava água e ia embora, e o outro estava lá com a canequinha de caeté. Tem muita gente, irmãos, com essa canequinha de caeté na mão. As folhas não cobrem nada, mas a mão que jogava água na boca rapidamente, eles saciavam a sede. Vai contando, vai contando, vai contando. E Gideão disse: conta aqueles que vão ficar e conta aqueles que vão embora. E Gideão pensava: agora quem vai? Gideão contou. Do teu lado, não sei se é do lado esquerdo ou do direito, a Bíblia não diz. Vai ficar os que vão lutar. E os da esquerda chamava 100 só para a esquerda, 200, 500 só para a esquerda. Meu Deus, quem vai sobrar comigo? O que vai ser de mim? Quando olharam, Deus contou: lá tem 970, 9.700, 9.700 estão lá. E o que sobrou para mim, Senhor? 300, você não viu? Eles lambendo a água aqui, eu contei, só tem 300. Você conseguir, irmãos, permanecer num exército desse? Você consegue permanecer num exército desse, que começa com 32.000 e termina com 300? Você consegue congregar numa igreja que começa com 3, 4 mil e encerrar com 20, 30? Eu pergunto para você, responde para você. Você consegue isso? Para Deus essas coisas são possíveis, irmãos. Para nós é impossível. Não. O Senhor não quer que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém se perca. Mas os homens querem estar perdidos. Eles querem vagar na escuridão em vez de andar nas trevas, nas luzes, irmãos. Eles preferem as trevas do que a luz. E fogem de um chamado de Deus. É assim as coisas. Exatamente assim. Essa história de Juízes capítulo 7, sim, de Gideão aqui, fala, irmãos, para o nosso proveito nesses dias. Foi lido aqui a palavra do Senhor nessa noite, que os dias que estamos vivendo são como os dias de Noé, os dias de Ló. Os dias de Ló, casavam-se, comiam e davam-se em casamento, faziam tudo o que queriam, desafiavam o próprio Deus. Os dias de Ló, mesma coisa. Lá dentro de Sodoma, Ló era um homem aborrecido, um homem angustiado. Pedro, acho que escreve sobre ele, dizendo: o justo Ló ficava lá na porta da entrada da cidade, ao entardecer de cada dia, dizendo: até quando eu vou suportar isso aqui? Era uma cidade grande, Sodoma junto com Gomorra e outras cidadezinhas, era uma multidão de pessoas, uma multidão de homens que desafiavam a Deus. A sodomia tomava conta daquele ambiente. E o Senhor queria tirar de lá os seus escolhidos. Abraão jamais concordaria ou pensaria que ele não podia conceber na sua percepção que teria mais do que 10 justos lá dentro. Teria menos de 10 justos lá dentro. Ele não podia entender. Mas Deus achou somente um homem, e o que sobrou foi ele e as 2 filhas. Jesus falou nesse assunto, irmãos, quando ele falou sobre isso, quando foi lido aqui nessa noite, que ele mandou nos lembrar de uma pessoa,
de uma mulher. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Porque está escrito aqui que os anjos do Senhor naquela noite disseram para Ló, suas duas filhas e a mulher, porque os genros não quiseram ir, que vocês não olhem para trás, escapem pelas vossas vidas, escapem para os montes pela vossa vida, não olhem para trás. E a mulher dele olhou para trás, voltou-se para trás e olhou. Irmãos, Jesus falou e está falando: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Não olhes para trás. Oh, irmãos, os covardes estão olhando para trás. Os covardes estão olhando para trás e estão tomados de medo, remorso, assustados, como se tudo acabou. Para a igreja não acaba nada, meu irmão. A igreja tem conquistado o seu direito antecipadamente, quando ela foi lavada no sangue do Cordeiro. Aleluia, aleluia. A igreja é purificada, é limpa, é alvejada no sangue do bendito Salvador Jesus Cristo, e para ela resta tudo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ninguém está lembrando da palavra que o anjo disseram naquela noite, e Jesus repete na escritura em Lucas. Mas lembram-se do que e para que a mulher, para o que a mulher de Ló estava olhando? Para o mundo. Ela estava olhando para o mundo. O coração dela estava apaixonado pelo mundo. Esta mulher representa a igreja falsa, a igreja que parou a olhar para o mundo, a noiva falsa. Lembra-te da mulher de Ló. Quando se vai no Oriente, eles mostram para a gente, eu vi, uma estátua de sal junto ao Mar Morto, e lá está era uma parada para quem está lá, o guia turístico, falar sobre a mulher de Ló. Abre a Bíblia e lê a passagem. Está lá aquela estátua com uma mulher, assim, olhando para trás, uma pedra de sal. E o vestido como se estivesse voando para trás. Ela ia correndo, mas estava olhando para trás. Querido irmão e irmã, não olhe para trás. Não te lembra mais daquilo lá. Lembrar, nós podemos até lembrar, mas querer voltar para lá, irmãos. Nesta manhã estudamos aqui sobre o que aconteceu com Datã, Abirã e Coré. Porque quiseram olhar para trás, usando o nome de Deus, usando a posição que eles tinham como filhos de Levi, como descendentes de Abraão. Quiseram olhar para trás e tirar o direito de Moisés. Quiseram fazer o que não lhes cabia e ofenderam o servo do Senhor, a ponto do servo do Senhor ficar tão entristecido, irmãos, de dizer para Deus: eu não consigo mais, eu não aguento mais isso. Senhor, se tu faz isso para mim, se é tu que estás conosco, se a tua palavra está comigo, se eu estou mesmo, Senhor Jesus, levando esse povo para a terra onde mana leite e mel. Esse povo, irmãos rebeldes, ficou tão desatinado pelo diabo, que eles olhavam para o Egito e diziam: nós saímos da terra que mana leite e mel, e tu está mentindo que tu estás levando nós para uma terra que mana leite e mel. Nós saímos de uma terra que mana leite e mel. Isso é olhar para trás, irmãos. Lembrar do mundo, lembrar das concupiscências da carne, dos olhos, aquilo que encantava,
aquilo que satisfazia momentaneamente a tua vida, e você lembra, são momentos de lembrança, você está olhando para trás quando isto acontece. Santifica a tua vida, santifica a tua vida, santifica a tua vida, porque o Senhor Jesus não quer que você lembre-se do teu mundo passado, Ele quer que você se lembre da Canaã celestial que está preparada para mim e para você. Lembra-te dela, lembra-te da volta do Senhor Jesus e prepara-te, esteja preparado para esse dia. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Gideão, irmãos, preparou seus homens, separou 3 grupos, 100, 100 e mais 100. O que era aquilo? Para diante de uma multidão de medianitas e outros povos que eram igual um bando de gafanhotos, são milhões e milhões. Que adiantava? Os camelos deles eram incontáveis. A riqueza, com certeza, também. Fazer o quê? O arraial naquele baixadão estava tudo cheio. 300 homens sem arma, sem nada. A igreja, irmãos, aos nossos olhos, muitas vezes, queridos irmãos, permitam-me chamar de santos irmãos e santas irmãs, nós pensamos que nós ficamos tão pequenos que não vamos vencer. Hoje, irmãos, não são medianitas e nem outros povos que estão ameaçando a igreja. Hoje é o próprio inferno que ameaça a igreja virtualmente a maioria das vezes. Espíritos invisíveis que ameaçam a igreja de dia e de noite através dos falsos profetas, dos falsos movimentos, da noiva falsa que passa e muita gente pensa que é ela a noiva de Cristo e acaba acompanhando, porque tem um doutrinador por trás disso tudo, doutores, falsos mestres que ensinam as falsas doutrinas, o que Paulo chamou de doutrinas de demônios, e as pessoas seguem. Gideão não tinha armas de guerra, mas recebendo instruções, coloca na mão de cada um deles, separa em grupos de 100, dá para cada um deles uma buzina, com certeza uma buzina de chifre, de algum carneiro, de boi, enfim, buzina naquele tempo era isso, um cântaro de barro vazio, mas dentro do cântaro coloca uma tocha acesa. Buzinas nas mãos direita e as tochas na mão esquerda. Quando eu gritar, e vocês olhem para mim, Gideão dizendo, olhem para mim tudo que eu fizer. Então eram 301 homens. Gideão e os seus 300 homens, olhem para mim. Irmãos, nós não estamos sozinhos, seja 30, seja 40, mas tem um mais. Tem o Senhor Jesus como nosso comandante. Ele está na nossa frente. Ele não se foi. Ele está na nossa frente. Ele está nos instruindo. Ele está dando presente para nós. É só nós querer receber. Ele comanda esse exército. Gideão instruiu e deu para cada um deles o cântaro vazio com tocha dentro do cântaro, vazio de água, vazio de coisas que eram para ser levadas num cântaro, mas não tocha, tocha acesa, na outra mão buzina, e olhe para mim, quando eu fizer isso vocês fazem o mesmo, e vamos dormir, mas o coração de Gideão começou a bater forte. Ai, será, Senhor? Eu tinha 32 mil, tiraste-me 22, sobrou 10, tu tirou 9.700, me sobra 300, e agora já fiz tudo, Senhor, estamos armados e pronto para enfrentar, instruir os homens. Agora o Senhor, irmãos, diz para Gideão, filho, se tu ainda tem medo, vai no arraial deles hoje, convida o teu moço Purá e leva ele contigo, estás com medo? Quando escureceu, assim perto das 10 da noite, muito escuro já, Gideão convida o Purá e desce para o arraial. Ele vai
vai como se rastejando, o homem de guerra. O inimigo não podia ver, o inimigo não podia perceber. Vocês chegam bem pertinho dos sentinelas, vai ter dois com o sentinela conversando. Um sonhou um sonho e o outro vai dar a interpretação. Você fica lá para ouvir. Gideão, Purá, foi com ele, os dois foram com ele. Quando chega bem lá pertinho, eles escutam um dos sentinelas dizendo: rapaz, eu tive um sonho nessa noite. O que você sonhou? Eu sonhei que um pão de cevada vinha girando e bateu na barraca, na tenda do comandante, derrubou tudo por terra e ficou assim arrasado a tenda do comandante. Isso significa o quê? Derrota de todo o exército. Isso é mesmo. E o que estava ouvindo disse assim: você não sabe o que é isso? Sabe o que quer dizer isso? E Gideão assim, olha o que ele sonhou. Olha só, irmão, presta atenção na palavra, quando a palavra está sendo pregada, que você vai descobrir os segredos da palavra. O Senhor usa o inimigo para falar contigo e você não ouve. O Senhor usou o animal para falar com o Balaão e ele não deu crédito. O Senhor usa a tempestade para falar conosco. O Senhor usa a pandemia para falar conosco. E nós aí, nem aí. Não estamos nem aí. Isso é normal. Dá para acostumar com máscara. Estou sem máscara por causa da distância que eu estou dos irmãos. É um sacrifício, é uma luta para pregar com máscara e cantar com máscara. Não suporto mais, mas tem que suportar, meu amigo. Tem que ser assim. Mas não dá mais. Dá sim. Lute. E você vai vencer. Quando o Gideão escutou a interpretação do sonho, que o outro companheiro do sentinela diz assim: isso aí não é mais do que a espada de Gideão. Gideão tinha, irmãos, fama de filho de Deus, de um homem que obedeceu a Deus. Você pensa que o mundo não sabe quem você é? Você pensa que o mundo não sabe quem tu é? Tu pensa que ele não sabe onde você mora? Tu pensa que o teu colega de trabalho não sabe que tu és filho de Deus? Cuidado como tu te comporta lá na presença deles. Seja um filho de Deus, porque Deus vai falar com eles e tu vais entender que Deus está falando contigo. Purá, irmãos, este purá hoje significa na nossa vida o Espírito Santo. Tu estás com medo? Convide o Espírito Santo para ir junto com você. Convide ele para descer junto com você. Gideão desce, ouve a história e disse: voltou com toda a absoluta certeza, irmãos, que a guerra ia ser vencida, porque ele ouviu da boca do próprio inimigo. Como é lindo esse Deus, irmãos. Como é glorioso o nosso Deus. Como é bela a bendita palavra. Não despreze a palavra. Nesse tempo de horas e momentos restritos, de limitações de estar na casa do Senhor, não perca um minuto. Venha ouvir a palavra de Deus, que ela fala com você. Ela te ensina a ser um bom soldado. Ela te ensina a ter um bom comportamento como servo e serva de Deus. Gideão aprendeu a lição. Agora nós vamos, sem nenhuma dúvida, mais uma vez, com certeza ele passou as instruções rapidamente. E no começar da madrugada, no virar da noite, agora é hora de nós enfrentar. Quando eu quebrar o meu cântaro, vocês quebram de vocês também. Quando eu tocar a minha buzina, vocês ficam com a buzina na mão direita, toquem também a buzina, quebrem o cântaro, mas não esqueçam do quê? O que tinha dentro do cântaro? O que tinha dentro do cântaro, irmãos? Tocha acesa. Eles estavam se entregando. Nós somos barro, cântaro era de barro. O cântaro pode se quebrar, mas a tocha fica acesa.
a tocha fica acesa, meu irmão. O cântaro pode ser quebrado, pode assustar o inimigo, ele morreu, ele se foi, ele perdeu, mas o Espírito Santo continua vivo na tua vida. O Espírito Santo estava ali, meu irmão. A palavra, a buzina, tocando a buzina e a tocha acesa, a glória do Espírito de Deus. Glorifique a Deus, irmãos. Jesus está nesse lugar para te abençoar, te instruir na bendita palavra. Não seja medroso. Hoje, ouvindo a palavra de um dos obreiros, aqui na reunião de obreiro, nós tivemos reunião de obreiro nesta manhã. Ele disse: não seja covarde nem medroso. É verdade, irmãos, nós não podemos ser covarde e medroso. E quando fala no homem, fala na mulher. Eu vou no culto, mulher, mas tu fica em casa porque é perigoso. Fica em casa, mulher, porque é perigoso. Mas no outro dia ela vai para o trabalho, ela vai para todo lugar, não é perigoso. Só na igreja é perigoso. Ai, 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 irmãos, só na igreja é perigoso, só na igreja prega corona. Não, meu irmão, tem um vírus pior do que o corona que está nessas vidas. Tem o vírus da preguiça que está tomando conta. Já não tem mais coragem de dizer: Espírito Santo, tu vai comigo? Tu vai comigo, Espírito Santo? Eu preciso descer no arraial, Espírito Santo. Eu preciso ouvir a voz do meu Senhor, aleluia. Desce comigo, Espírito Santo. E o Espírito Santo vai descer com você. Ele vai vir contigo, ele vai contigo. Ele faz o que tu estiver fazendo a vontade do Senhor. Ele está te acompanhando, ele está te orientando. Ele é o Senhor. Que Deus te guarde, meu irmão. Que Deus te ajude. Que Deus te proteja, que Deus te oriente. Não fique pensando, irmãos, que as coisas já se terminou, que as coisas já acabou, nós perdemos a guerra. Não, ninguém perdeu guerra nenhuma. Nós estamos na guerra. Eu estou guerreando. Eu contei para os irmãos ontem, hoje de manhã aqui, que ontem era perto do meio-dia. A Esther chegou lá no meu canto de trabalho lá em casa. Eu estou trabalhando, estou lixando algumas coisas, e ela chega chorando já. Eu pensei: está com dor, está com dor. Não, o Senhor me revelou uma coisa lá na cozinha, quando eu estou fazendo o almoço, e era quase meio-dia. Nós almoçamos sempre meio-dia, meio-dia e 12, por aí. Era quase meio-dia. Ela desceu de lá, da nossa cozinha, e começou a contar para mim o que ela tinha descobrido na palavra do Senhor. Não abrindo a Bíblia, mas meditando na Bíblia. Irmãos, isso aqui é tão importante que você não precisa ter ela na mão muitas vezes, mas você tem ela no coração, está inserido no teu coração, a tocha está acesa dentro da tua alma, e você não esquece daquilo que Deus tem para revelar para você. Ele revela a palavra. E ela começou comigo, eu lixava um pouquinho, eu vi que ela olhava, você não está dando atenção. Daí parei, e daí tive que chorar junto, e ela contando o que ela descobriu na palavra, a revelação da palavra. De repente ela disse: eu vou subir, porque senão a comida vai queimar no fogo. Deixei o fogão ligado, tem coisa lá na panela, tem carne na panela. Meu querido irmão, quando ela saiu, eu já senti o cheiro de queimado. Eu disse: o que foi, Esther? Queimou a nossa carne, tudo queimou, ficamos sem carne para o meio-dia. Mas ela veio contar a mensagem, disse: meu Deus, o nosso bairro não é muito grande, acho que todos os nossos vizinhos sentiram aquele cheiro forte da carne queimada na panela. Meu querido irmão, por isso aqui nós deixamos tudo. Nós deixamos a carne, nós deixamos o mundo, nós deixamos a cozinha, nós viramos Maria. Maria, escolhe a boa parte, Maria. Não olha para trás, Maria. Tu és a igreja do Senhor, Maria. Aleluia. Fique em pé, querida igreja. Vamos orar agora, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Levanta a tua mão para o céu,
como um verdadeiro Gideão de Deus, um servo, uma serva de Deus, e diga: eu vou vencer, Senhor, eu vou vir mais para a tua casa, eu vou dar mais crédito à tua palavra, eu vou te amar mais, eu vou te abraçar mais, eu vou fazer mais e mais a tua vontade. Pai querido, Pai divino, aleluia, bendito é o teu nome. Te agradecemos, Deus, por esta oportunidade tão linda, tão maravilhosa, Jesus. Shura calabadai, aleluia. Ajuda os meus irmãos e irmãs, estão com as mãos levantadas para ti, Jesus. Sim, Pai querido, nós estamos olhando para ti pela fé. Sabemos, Pai amado, que o teu Espírito está nos acompanhando, nos orientando, nos dando vida e nos dando esperança. Ó querido Salvador, aleluia. Guarda, Senhor, afugenta, Senhor, esses inimigos do nosso caminho, meu Deus, e revela-nos a forma mais certa, mais correta, Senhor, e digna de ti, para nós enfrentar o inimigo cada dia. Pai de amor, Pai justo, nós te agradecemos por este santo culto, Jesus, que tens nos concedido. Sim, Pai amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero ser, Senhor amado, eu quero ser, Senhor amado. Deus seja glorificado, irmãos, exaltando na sua palavra.